E aí pessoal, aqui é Alberto Delislo e voltamos aqui com mais um vídeo do quadro Pergunte ao Professor de Psicologia. Muita gente estava pedindo, Alberto, volta com o quadro, volta com o quadro. Voltei com o quadro. Então você tem que assistir, tem que compartilhar e tem que ir lá no meu Instagram, @AlbertoDelislo, para chegar lá na caixinha de pergunta. Todo dia tem caixinha de pergunta. Mandar a sua pergunta, algumas vão virar vídeos lá no Reels do Instagram e outras vêm pra cá. Primeira pergunta, testes de QI estão ultrapassados? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Como que o terraplanismo, para falar de psicologia, é algo socialmente aceito. Na boa, não tem ninguém sério da neuropsicologia ou da psicologia cognitiva que vai afirmar que teste de QI está ultrapassado. Gente, grande parte das pesquisas mais atuais envolvendo a mente humana vão se basear em teste de QI. Até correlação entre QI e cérebro a gente já sabe hoje. Então, achar que teste de QI está ultrapassado é um erro crasso, é desinformação, é desinformação. É claro que existem limitações em testes de QI, mas existirem limitações não significa que eles estão ultrapassados. E também não significa que inteligência é a coisa mais importante do mundo, não. Agora, já é muito bem documentado que existe um fator geral chamado G por trás das nossas habilidades cognitivas. Isso é muito bem documentado. Inclusive, nesse canal Como a Mente Funciona, eu já fiz vários vídeos explicando sobre como que surgem testes de QI, expliquei que QI é porcentagem, enfim. Já tem tudo isso aqui no canal e falar que teste de QI tá ultrapassado é desinformação. Então, se você vai ser divulgador científico, ficar passando desinformação é brincadeira. Inclusive, isso mostra o quanto que a psicologia é desvalorizada entre seus pares acadêmicos. Porque se eu chego aqui e falo uma atrocidade envolvendo, sei lá, medicina, física, matemática, rapidamente desapontam e percebem. Agora, atrocidades envolvendo psicologia, pode falar, porque não é importante, né? Não é importante. Deve ser isso, deve ser isso. Inclusive, qualquer pessoa que acompanha aí os grandes divulgadores científicos da psicologia, como Steven Pinker, sabe da relevância desse tipo de teste. Inclusive, eu já cheguei a ouvir gente falando que esses testes foram escolhidos, foram criados para poder fazer eugenia. Gente, teste QI surgiu para ajudar a criança com dificuldade de aprendizagem. É isso que surgiu o teste QI. Foi para ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem. Agora, logicamente, depois foi descoberto superdotação. Foi descoberto várias outras questões depois de descobertos os testes QI. Mas enfim, teste QI não está ultrapassado. O conceito de inteligência múltipla, isso é pseudociência mesmo. E já tem vídeo aqui no canal falando. Mas falar que teste QI está ultrapassado está totalmente errado. Alberto, podia falar sobre as pesquisas de Ian Stevenson e as vidas passadas. Gente, essas pesquisas do Ian Stevenson são muito interessantes. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando só de vidas passadas do Ian Stevenson. Como surgiram essas pesquisas? Ele ia para vários lugares do mundo em que tinham relatos de crianças de 3 a 5 anos de idade, que tinham informações de outras vidas e supostamente essas informações teriam sido comprovadas, sabe? E ele viajava o mundo pegando esses relatos. Alguns relatos são bem interessantes, bem impressionantes. Inclusive, uma curiosidade é que ele conseguiu viajar o mundo todo porque o fundador da Xerox, Chester Carlson, ficou apaixonado pelo tema, viu o material inicial lá do Ian Stevenson e disse: deixa com o pai que eu vou pagar esse negócio. Aí o próprio fundador da Xerox chegou a viajar com o Ian Stevenson e quando ele morreu, ele ainda deixou de testamento $1 milhão para pesquisas envolvendo vidas passadas. Essas pesquisas, apesar de serem muito interessantes, elas têm alguns vieses e elas têm alguns problemas que têm a ver com o próprio tópico que está sendo pesquisado, que é a vida passada. Por exemplo, como que funcionava essa pesquisa? O Ian Stevenson tinha lá uma história de uma vila mega afastada de grandes centros, que tinha uma criança entre 3 e 5 anos de idade que falava que vinha de outra vila, ou falava que teve outra vida, falava onde que ela morreu, enfim, alguma coisa assim. No entanto, nunca que o Ian Stevenson conseguiu o relato da primeira vez que a criança falou. Era sempre um relato depois que os pais já assumiam aquilo como verdade, que a comunidade já assumia como verdade. Então, por exemplo, a criança pode ter falado pela primeira vez uma coisa meio ambígua, aí no questionamento entre a família, conversando com a família, eles começaram a salpicar ideias e acabou surgindo uma memória falsa. Eu não estou dizendo aqui que não existam vidas passadas, inclusive alguns desses relatos são bem impressionantes mesmo. Vale a pena dar uma conferida. Se você quer ver pesquisas sérias envolvendo vidas passadas, só dá uma olhadinha aí no Ian Stevenson, porque vale a pena. Agora, tem esse viés, esse problema aí envolvendo o próprio tema, né, que é a vida passada.
preocupada, porque eu nunca vou ter acesso à primeira vez o que foi dito pela criança, para saber o quanto que é realmente original da criança e quanto que ela está replicando de outras pessoas. Outra pergunta: existem pesquisas científicas envolvendo paranormalidade? Esse é outro tema que tem vídeo aqui no canal. Quando a ciência pesquisa paranormalidade, o termo não é paranormal. Aliás, se fosse paranormal, não tinha nem como pesquisar cientificamente, né? Na verdade, o termo que a ciência vai usar é experiência anômala. Anômala significa que é desigual, que não é corriqueiro. E geralmente esses fenômenos são fenômenos espontâneos, né? Então é difícil fazer isso em laboratório, verificar, mas sim tem pesquisas sérias sobre esse tema. Inclusive, no final do século XIX, início do século XX, pesquisas envolvendo psicologia anômala eram super comuns, só que com o surgimento do behaviorismo, psicologia do comportamento, Watson, Skinner, começou a ficar em voga a ideia de que não dava para estudar a consciência. Como não dava para estudar consciência por questões de método mesmo, questão de avanço tecnológico, largaram de lado estudar consciência e largaram de lado também estudar paranormalidade, esses fenômenos psíquicos todos. Só que depois, nos anos 50, 60, revolução cognitiva, a consciência voltou a ser estudada pelos psicólogos cognitivos. No entanto, esses fenômenos aí anômalos demoraram a ser resgatados pela ciência. Muitos são estudados numa perspectiva sociológica, entender o que fisiologia, contexto tem a ver com essas experiências. Estudar, por exemplo, o que acontece durante uma incorporação, uma psicografia, durante o exorcismo. E são assuntos que devem ser pesquisados sim. Tem gente que é contra, né? Bobagem. Tem que ser pesquisado sim, eu vou falar o motivo. Se é algo que tem a ver com o ser humano, vai ser pesquisado por quê? Então é importante a gente identificar e pesquisar esses temas a fundo. Dá uma dica sobre como aprender um novo idioma? Olha, eu já falei sobre novos idiomas, inclusive tem um tira-dúvidas específico sobre novos idiomas aqui no canal. Mas tem uma dica bem interessante que envolve você perceber a diferença entre aquisição de linguagem e aprender uma linguagem. Isso vale tanto para a primeira linguagem, o primeiro idioma, quanto para o segundo idioma, terceiro, enfim. Quando a gente fala de aprender um novo idioma, eu estou falando de uma aprendizagem que eu sento e conscientemente estou interagindo com aquele material. Estou estudando lá os verbos, estou estudando tempos verbais, conjunção, estou estudando declinações, estou estudando aquele negócio todo. É um estudo formal, é aprender um novo idioma. Agora, quando a gente é pequeno, a gente nunca estuda um novo idioma. Inclusive, o termo que os linguistas vão usar não é aprender um novo idioma, é aquisição de um novo idioma. E por que é aquisição? É aquisição porque acontece de forma inconsciente. É inconsciente no sentido de que você não percebe o processo acontecendo. É inconsciente porque vai surgir pela forma que você se expõe ao idioma e aprende blocos de palavras que são capazes de comunicar. Então, em vez de, por exemplo, você ficar preocupado em traduzir palavra por palavra o que vai ser dito, é você fazer uma exposição, se puder ser comunicando com alguém melhor ainda, direto a blocos de palavras. Cobiança culto. Olha, isso aí resolve um problema de saber o preço. Ou ich möchte ein Gemüsesuppe. Gostaria de uma sopa de legumes. Perceba que eu não tenho que saber o que é morto. Eu tenho que saber que aquilo resolve o meu problema. Então, você estudar por blocos favorece a aquisição de novo idioma. Porque idioma, todo mundo consegue adquirir. E adquire pela exposição, adquire pela comunicação. Então, se você quiser aprender um novo idioma, evita a tradução. E se for traduzir, traduz em bloco. Bloco funciona muito bem. Estudar cognatos, falsos cognatos também funciona bem. Mas é mais importante você ver as frases como frases que resolvem problemas de comunicação, frases que resolvem questões suas que você tem que resolver, do que realmente ver essas frases como peças de um quebra-cabeça que você tem que decodificar todo tipo de elemento que tá lá. Você não tem que saber tudo que tá lá. Você tem que saber que aquela frase resolve o seu problema. Inclusive, se expor ao material ajuda muito, colocar filmes legendados naquele idioma. Se você puder estudar mais a cultura, estude a cultura. Então, por exemplo, eu tenho estudado bastante espanhol, porque eu tô preparando conteúdos em espanhol, e eu tenho estudado bastante sobre a cultura do México, por exemplo. É importante entender a cultura daquele país para você poder fazer esse processo de aquisição de uma forma mais intuitiva. E qual que foi a sua dúvida? Não respondi? Então vai lá no meu Instagram. Todo dia tem uma caixinha de perguntas esperando você mandar a pergunta para ela vir pra cá. E se você gosta de vídeos como esse, já tem que se inscrever no canal, né? Inscreve no canal, ativa o sininho, clica aí no joinha. E se você quiser conversar diretamente comigo, aí além de inscrever, tem que se tornar realmente um apoiador do nosso projeto. Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao participar da campanha, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo, fechado do Telegram. E lá você vai poder interagir comigo e com toda a nossa comunidade. Até a próxima.